Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É muito gratificante estar aqui, relembrando algumas coisas do início desta obra tão maravilhosa que nós fazemos parte. Eu me lembro bem claramente, eu era um adolescente, tinha entre 14 e 15 anos, mas me lembro de fatos que ficaram marcados na minha vida. Eu tenho o início dessa igreja que eu fiz parte, que fizemos parte. Eu tenho assim, ficou muito marcado em mim, Uma das coisas que eu me lembro muito bem no início de tudo, na verdade, nós tivemos que, não tínhamos lugar para estar congregando, não tínhamos lugar para estar nos reunindo, E naqueles momentos a gente sentia algo de Deus sobrenatural sobre nós, o cuidado de Deus sobre nós. Então nós tínhamos necessidade de estar congregando, Eu lembro ainda, eu era bem jovem, mas lembro ainda, que nós fizemos parte, fomos congregar, fomos nos reunir, num clube lá na Thiago Ferreira, era sociedade na época, que chamava, e ali a gente sentia a presença de Deus, muita alegria de Deus, o povo tudo reunidos, e alegres. Depois disso, nós tivemos algumas casas em casa, eu me lembro da irmã Doroteia, me lembro de um irmão também, que agora não me recordo bem o nome dele, se reunindo na casa deles, E depois nós tivemos o Varejão, Então ali no Varejão, inclusive, eu me lembro muito bem que foi o início da minha vida no coral, Coral que eu amo muito, e o início meu foi ali, Foi no Varejão. Aí sim eu tinha 15 anos de idade, e o que me marcava, o que me segurava muito, era a presença forte de Deus. Deus anunciando para a gente que tinha uma grande obra para realizar através da nossa igreja. Então isso me marcou muito bem mesmo. E o que eu me lembro assim, que foi o início, no caso, o lançamento da Pedra Fundamental. Eu me lembro que naquele dia teve profecia, eu não lembro bem o teor da profecia, mas resumindo, era anunciando esta obra tão maravilhosa que é aqui a Rua Mato Grosso. Isso me marcou muito, Eu escutando aquela profecia, Deus falando claramente que tinha uma coisa muito maravilhosa para realizar no nosso meio, Isso me lembrou muito bem. Agora, o que me recorda, depois começando a construção, eu vim à noite, eu era novinho, e vi aqueles irmãos à noite trabalhando com concreto, no buraco, Aqueles irmãos dedicados, cantando, glorificando o nome do Senhor. Isso aí me marcou bastante, eu aprendi muito, isso aí ficou marcado na minha vida. E as irmãs trazendo lanche, comida, para os irmãos ali naquela obra, E eles ali não cansavam, irmãos, não cansavam. Tinha uns que trabalhavam durante o dia e à noite já vinham correndo para iniciar a obra. Um amor muito grande dos irmãos. Essa igreja, o início dela, foi amor, amor. E é por isso que nós temos ela no nosso coração, zelamos por ela, porque sabemos o início, como que foi, É um início marcante. Me lembro também da inauguração, O templo ele foi construído em 90 dias, foi recorde isso aí, E me lembro da inauguração, Eu já cantava no coral, e eu me lembro que nós do coral ficamos dentro da igreja, as portas fechadas, e quando abriram as portas do templo, eu me recordo, nós cantamos Grande é Jeová, o coral cantando e os pastores e os irmãos entrando naquele templo. Foi uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, que fica marcada durante a nossa vida toda. Irmãos, também o que era marcante para a gente nos nossos cultos, A primeira coisa que eu também quero estar aqui pontuando para os irmãos, e que eu me recordo, é que quando nós inauguramos o templo, a gente não tinha cadeiras, não tinha banco, não tinha cadeiras, E alguns irmãos trouxeram cadeira de suas casas, Eu me lembro de alguns irmãos, Eu escutei também relatos sobre isso, que trouxeram cadeiras da sua casa, porque a gente não tinha cadeira, A gente era uma igreja de oração, irmãos. A Mato Grosso começou no fervor da oração, buscando a Deus. Eu me lembro que quando a gente ajoelhava, a gente sentia dor no joelho, Não tinha piso, era aquele que sentia as pedras do concreto, a gente sentia no nosso joelho. Mas todo mundo ajoelhava, sentia a presença de Deus. Isso me marcou. E assim, o início dos nossos trabalhos. Na verdade, irmão, eu estudava ainda, eu me lembro que eu estudava à noite, E eu tinha, assim, tanto gosto pelos nossos cultos, de estar ali presente, que eu saía da escola e vinha para os cultos, ainda sentia a presença de Deus.
Os cultos eram a certeza da presença de Deus. Dia a dia a gente sentia a presença de Deus, né? E eu me lembro também dos nossos trabalhos, né? Nós começamos a mocidade, o início, que no caso era o GEADBS, né? O início dela, como que foi? Nós tivemos uma pré-confraternização, Deus abençoando. A gente se preocupava muito. O que me marca muito, e me lembro do início da UGEADBS, era uma marca forte que a gente tinha. Era a oração que nós tínhamos, e evangelizar. A gente saía da escola dominical, saía evangelizando na feira de domingo, entregando folhetos, convidando almas, e assim, a gente tinha interesse que aquelas pessoas, ao ver a gente fazendo aquilo, muitas delas vinham no nosso culto. Nós ganhamos almas, né, para Jesus através desse trabalho, né? E também os nossos trabalhos com fraternização, uma maravilha de Deus, Deus nos visitando de uma forma poderosa. Marcante na nossa igreja, irmãos, principalmente no seu início, era a presença forte de Deus no nosso meio. Dificilmente a gente saía dos cultos, né? Cultos assim, frios, não, né? Eu me lembro também que tinha um corinho que marcava muito o início da nossa igreja, né? Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Você tira a mão do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tem almas para se salvar. E eu me lembro que a igreja cantava e era uma maravilha de Deus, poder de Deus, coisa linda. E assim o nosso trabalho se iniciou e ficou marcado em nós. É impossível sair do nosso coração o início da nossa querida igreja.